Todos os materiais existentes na superfície da Terra ou próximos a ela se deterioram ou se degradam com o tempo. No caso das rochas, esse processo é conhecido como intemperismo ou meteorização. O intemperismo é um conjunto de processos físicos e químicos que alteram as rochas e os solos, readequando-os a um novo estágio de equilíbrio, segundo novas condições ambientais. O intemperismo físico ou mecânico ocorre quando processos físicos fragmentam os materiais terrestres em partículas menores, sem modificações de sua composição química. De um modo geral, as rochas possuem zonas de fraqueza, ao longo dos quais tendem a se fraturar. Em rochas sedimentares, essas zonas correspondem aos planos de acamamento mostrados na imagem, que corresponde à zona de fraqueza, nos quais a rocha pode se fragmentar em partículas menores. As rochas ígneas se fragmentam segundo planos regulares de fraturas, chamados de juntas, enquanto que as rochas metamórficas apresentam uma deformação planar penetrativa na rocha chamada de clivagem. As três imagens mostram a configuração de juntas, que corresponde também à zona de fraqueza existente nas rochas, que contribui com a sua fragmentação. A fotografia mostra vários exemplos, como juntas em rochas metamórficas, planos de acamamento em rochas sedimentares e clivagem em rochas metamórficas. A ação do congelamento e descongelamento da água nas fraturas e poros das rochas promove a ampliação e expansão das fraturas e provoca uma grande força nas paredes, num processo conhecido como crioclastia ou acunhamento do gelo. De um modo geral, a água, quando congela numa fratura, à medida que resfria e alcança seu ponto de congelamento, ela se expande e provoca uma grande força nas paredes das fraturas, ocasionando o rompimento da rocha. Outras forças expansivas que podem fragmentar as rochas são produzidas quando minerais se cristalizam a partir de uma solução retida nas fraturas das rochas, a partir da precipitação da água salina evaporada. De modo geral, ocorre através de sais solubilizados por pouca água e não lixiviados. Posteriormente, essa água é evaporada e ocorre a precipitação dos sais. Em seguida, os sais crescem e promovem pressão nas fissuras das rochas e posterior fragmentação. Esse processo de fragmentação das rochas ocorre em condições de pouca água e evaporação intensa em climas áridos e semiáridos. A força de crescimento do sistema radicular vegetal ajuda a forçar as fraturas a se abrirem e contribuem com o intemperismo físico. Adicionalmente, as plantas apresentam bactérias e algas que penetram nas fraturas, produzindo microfraturas através da produção de ácidos orgânicos que reduz o pH das águas e promove o intemperismo químico. Desse modo, a ação da flora é útil tanto no intemperismo físico quanto para o intemperismo químico. As rochas podem se alterar pela alternância de temperaturas diárias, quentes e frias. Nessas condições, as rochas podem se fragmentar, como mostrado nas imagens, através de expansões ou dilatação nos momentos de calor e contrações nos momentos frios, modificando a estrutura dos minerais em resposta a essas variações de temperatura. A esfoliação é um processo de intemperismo físico, onde grandes lâminas planas e curvas da rocha são fraturadas e se destacam do afloramento, lembrando a fragmentação de casca de cebola, como mostrado nas imagens. De um modo geral, ocorre em rochas maciças e relativamente isotrópicas, os quais tendem a se desagregar segundo as suas isotermas. Entendam como isotermas linhas de igual temperatura que correspondem a linhas de fraqueza da rocha. De um modo geral, está associada a rochas formadas em grandes profundidades, cuja erosão das rochas sobrejacentes produz um soerguimento dessa rocha e a posterior descompressão, formando juntas de alívio, geralmente paralelas à superfície terrestre. Como mostrado na imagem que representa um batólito granítico acima de uma zona de subducção, onde essas rochas ígneas na superfície se descascam como camada de uma cebola devido à redução da pressão. Já a alteração esferoidal
resulta na produção de formas arredondadas a partir de formas angulosas, como mostrado na imagem. Esse fenômeno se deve à maior rapidez do ataque químico nos vértices e arestas dos blocos rochosos em relação às faces, produzindo formas arredondadas, que com o tempo se destacam do afloramento. Entendo que a alteração esferoidal é um processo diferente da esfoliação esferoidal, cuja diferença da esfoliação esferoidal se dá pela alteração esferoidal ocorrer em uma escala maior. E a abrasão é o processo erosivo de desgaste das rochas pelo impacto, atrito, fricção de partículas ou fragmentos carregados por correntes eólicas, como mostrado nessa imagem, onde o vento transportando as partículas de areia chocam constantemente em um obstáculo, produzindo um desgaste e uma face plana. Ou por correntes glaciais, através do deslocamento da geleira encosta abaixo, onde ocorre remoção de partículas do substrato rochoso. Ou em correntes fluviais, marinhas, como mostrado na imagem, onde a ação das ondas sobre as falésias faz com que pedaços dessas rochas sejam transportadas pelas correntes marinhas, ou corrente de turbidez. Em síntese, os diferentes exemplos de intemperismo físico, temos a alteração esferoidal, onde a ação da água é mais eficiente nos vértices e arestas do que nas faces, produzindo feições arredondadas em uma escala grande. A ação de raiz das plantas penetrando nas fraturas, promovendo o alargamento dessas fraturas e contribuindo com o intemperismo físico. Adicionalmente, a ação de bactérias produzem ácidos orgânicos que reduzem o pH das águas e contribuem igualmente com o intemperismo químico. A crioclastia através do acunhamento do gelo, ou seja, congelamento e descongelamento sucessivo da água nas fraturas, promovendo a expansão da água e posterior alargamento das fraturas. A termoclastia, que corresponde às variações diurnas de temperatura das rochas, através de sucessivas contrações e expansões, fazendo com que a rocha se fragmente. O crescimento dos cristais através de condições de climas áridos e semiáridos, onde essas soluções aquosas ficam supersaturadas, promovendo a cristalização de minerais e posteriormente o alargamento dessas fraturas. Esses minerais geralmente são sais. A esfoliação esferoidal ocorre devido ao alívio da pressão, devido ao sorrimento de rochas formadas em grandes profundidades, onde a rocha se quebra em superfícies curvadas paralelas à superfície terrestre, devido ao alívio da pressão, ao longo de isolinhas de igual temperatura conhecidas como isotermas, que lembram uma forma de uma casca de cebola. E a abrasão formada por ação das correntes fluviais, marinhas, eólicas, glaciais ou de turbidez, que transportam partículas que, ao incidir em algum obstáculo, promove a sua fragmentação e o polimento de uma superfície plana.